Olá a todos, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Éder Chaves, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Sabe Aquele Livro, e hoje eu trouxe um material muito bom para a gente poder fazer a nossa resenha, como de costume. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos que Friedrich Nietzsche em sua obra O Crepúsculo dos Ídolos. Esse livro aqui que exala pensamentos do seu início ao fim, que sintetiza muito bem a ideia contemporânea de Nietzsche, e ele traz aqui nessa obra vários conceitos, vários pensamentos e também vários entendimentos filosóficos acerca de racionalismo, moralidade cristã, niilismo existencial, etc. Então, quando falamos em filosofia nietzschiana, a gente sabe que Nietzsche é um verdadeiro, assim, quebra-cabeças, porque as obras dele são, a primeiro contato, bastante complexas, mas à medida que vamos acompanhando os livros dele, acompanhando o raciocínio dele, as interpretações que ele faz, a gente vai se sentindo mais familiarizado, tá bom? Então, antes de eu embarcar junto com você no resumo, eu quero falar para você um pouquinho sobre Nietzsche, para você que ainda não conhece a história dele, tá? É coisa rápida e já falaremos do livro, tá bom? Bom, pessoal, para quem ainda não sabe, Friedrich Nietzsche foi um pensador que nasceu em 1844 na Alemanha. Ele foi um profundo conhecedor da literatura romântica alemã de sua época, da literatura ocidental como um todo, particularmente da mítica Grécia clássica. Nomeado para uma cátedra em filologia clássica na Universidade de Basileia, na Suíça, ele tornou-se professor universitário com apenas 24 anos. As suas principais ideias receberam muita influência da tragédia grega. Foi nesse tipo de literatura que Nietzsche se inspirou para criticar o racionalismo filosófico, a moralidade cristã e o niilismo existencial. Entre os principais conceitos da filosofia nietzschiana, destacamos vontade de poder, transvaloração dos valores e super-homem. Este último, Super-Homem, anunciado em seu best-seller Zaratustra, assim falou Zaratustra, num dos seus livros mais famosos, aí com o nome que eu acabei de citar. Nietzsche costumava dizer que a filosofia como quem dá golpes com um martelo. O seu objetivo era destruir os ídolos da cultura ocidental. Segundo ele, a crença em mundos ideais reprime os instintos vitais mais essenciais do ser humano. Por exemplo, a frase "Deus está morto" é um dos seus pensamentos mais citados e menos compreendidos. Após viajar bastante e viver com uma saúde debilitada, Friedrich Nietzsche faleceu em Weimar, na Alemanha, com apenas 56 anos de idade. Então, retomando aqui a obra, vamos ao nosso resumo aqui do livro O Crepúsculo dos Ídolos, de Friedrich Nietzsche. Só vou soltar a vinheta rapidinho, como de praxe, e já falaremos dessa obra aqui. Roda a vinheta. Bom, pessoal, publicado em 1889, O Crepúsculo dos Ídolos é uma das últimas obras do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, escrita com o objetivo de sintetizar e reafirmar os principais aspectos da sua filosofia. O título completo da obra, O Crepúsculo dos Ídolos, ou Como Filosofar com o Martelo, reflete a intenção de Nietzsche em questionar e demolir os ídolos da filosofia tradicional e da cultura ocidental. Conceitos que ele via como falsos, desgastados ou prejudiciais. Dividido em várias seções curtas, o livro é marcado por sua linguagem aforística, estilo provocativo e críticas contundentes. Introdução e propósito.
Nietzsche inicia a obra apresentando suas intenções de criticar os ídolos da civilização ocidental, que ele define como conceitos, valores e ideais que têm sido venerados, mas que, na verdade, enfraquecem o espírito humano. Para ele, a filosofia ocidental e a moral cristã são expressões de decadência e negação da vida, elementos que precisam ser desconstruídos. Ele descreve o martelo, entre aspas, como uma metáfora para testar e, quando necessário, destruir esses valores. A origem dos ídolos. Nietzsche identifica como ídolos as ideias herdadas da tradição filosófica grega, principalmente de Sócrates e Platão, e da moral cristã, que ele considera uma moral de escravos. Segundo ele, esses ídolos promovem a negação da vida ao exaltar valores que desvalorizam o mundo terreno, como a virtude, a ascese ou altruísmo e a busca pela verdade transcendente. Ele critica a obsessão por um mundo ideal ou metafísico, argumentando que isso cria uma dicotomia artificial entre a realidade concreta e um suposto plano superior. Crítica a Sócrates e Platão. Um dos alvos centrais de Nietzsche é Sócrates, a quem ele considera um ponto de inflexão na decadência da cultura ocidental. Para Nietzsche, Sócrates simboliza o início da racionalização excessiva e da negação dos instintos. Ele o acusa de introduzir uma moral que valoriza o intelecto acima da vida instintiva, o que teria desviado a humanidade de uma existência plena e afirmativa. Platão, por sua vez, perpetua essa visão ao desenvolver sua teoria das ideias, promovendo um mundo ideal e imutável como superior à realidade sensível. A moral cristã como decadência. Outro ídolo que Nietzsche combate é a moral cristã. Ele a considera uma inversão de valores vitais, pois glorifica a fraqueza, o sofrimento e a submissão, enquanto condena a força, o poder e o orgulho. Ele critica o cristianismo por seu ressentimento contra a vida, promovendo valores que negam os instintos naturais do ser humano. Para Nietzsche, a moral cristã é uma moral de ressentimentos criada por aqueles que não conseguem afirmar a vida e que, em vez disso, buscam vingança contra os fortes ao glorificar a humildade e a passividade. Noção da decadência. Um tema recorrente na obra é o conceito de decadência. Nietzsche argumenta que as ideias dominantes na filosofia, na religião e na cultura ocidental são sintomas de um enfraquecimento geral da vitalidade humana. Ele afirma que a humanidade tem se afastado de sua natureza autêntica e instintiva, rendendo-se a valores que promovem a negação da vida. Para Nietzsche, os ídolos perpetuam essa decadência ao desviar a atenção das pessoas da realidade concreta e das forças vitais que moldam a existência. Filosofar com o martelo. Nietzsche propõe uma abordagem filosófica que rejeita a veneração dos valores tradicionais. O martelo, que ele menciona no título, simboliza a destruição crítica desses valores e a necessidade de criar novos ideais baseados na afirmação da vida. Ele enfatiza a importância do instinto, da força vital e da criatividade que devem substituir os conceitos metafísicos e religiosos como guias para a existência. A crítica à verdade. Outro alvo de Nietzsche é o conceito de verdade, que ele considera uma construção cultural e histórica.
Ele argumenta que a busca pela verdade absoluta é uma expressão da negação da vida e do medo do caos e da incerteza. Para Nietzsche, não existem verdades universais. A vida é múltipla, fluida e dinâmica. Ele critica os filósofos que, ao buscar a verdade, criaram sistemas rígidos e artificiais que sufocam a vitalidade humana. O espírito dionísiaco. Como contraponto à decadência, Nietzsche propõe o espírito dionísiaco, que celebra a vida em sua plenitude, incluindo suas contradições e sofrimentos. Inspirado no deus grego Dionísio, esse espírito representa a aceitação da existência em todas as suas facetas e a superação do ressentimento. Para Nietzsche, o espírito dionísiaco é o antídoto contra os valores decadentes, pois valoriza a vitalidade, o poder criativo e a liberdade. A moral dos senhores e a moral dos escravos. Nietzsche introduz sua distinção entre a moral dos senhores e a moral dos escravos. A moral dos senhores é baseada na afirmação da vida, na força e no orgulho, enquanto a moral dos escravos nasce do ressentimento e da negação dos instintos. Ele vê a moral cristã como a principal manifestação da moral dos escravos, pois glorifica a fraqueza e a submissão. Em contraste, a moral dos senhores celebra a liberdade, o poder e a criação de novos valores. A destruição dos ídolos e a perspectiva do super-homem. Para Nietzsche, a destruição dos ídolos abre espaço para o surgimento do Übermensch, ou Superman em alemão, um ser humano que transcende os valores tradicionais e cria sua própria moral baseada na afirmação da vida. O super-homem não se submete a ideias metafísicas ou religiosas, mas vive de acordo com seus instintos, paixões e vontade de poder. Ele é o símbolo de uma nova era livre das amarras dos ídolos e das decadências do passado. O Crepúsculo dos Ídolos é uma obra de crítica radical à tradição filosófica e cultural ocidental. Nietzsche denuncia os ídolos que sustentam os valores tradicionais e propõe uma nova vida baseada na afirmação da vida e na liberdade criativa. Sua filosofia desafia o leitor a questionar crenças profundamente enraizadas e a adotar uma postura mais autêntica e vital em relação à existência. Com sua linguagem provocativa e contundente, o livro permanece um dos textos mais influentes e polêmicos da filosofia moderna. Ainda no livro, Friedrich Nietzsche oferece uma crítica incisiva e revolucionária da tradição filosófica, moral e cultural ocidental. A obra sintetiza seus ataques aos ídolos que, segundo ele, sustentam sistemas de pensamento baseados em ilusões metafísicas, em moralidades que negam a vida e em valores que enfraquecem o ser humano. Nietzsche propõe uma destruição desses ídolos como condição essencial para o surgimento de um novo paradigma de existência, mais afirmativo, criativo e alinhado com as forças vitais. A conclusão que emerge da leitura do livro é a de que Nietzsche rejeita qualquer sistema que busque um sentido transcendente ou uma verdade universal, pois acredita que tais empreitadas afastam o ser humano de sua experiência concreta e pulsante da vida. Ele considera que a cultura ocidental, desde Sócrates e Platão até o cristianismo e a filosofia moderna, é marcada pela decadência na medida em que promove valores que glorificam a renúncia, o sofrimento e a negação dos instintos naturais.
Para Nietzsche, esses valores nascem do ressentimento e da incapacidade de afirmar a vida em toda sua complexidade. O filósofo identifica dois grandes movimentos que dominam a história dos valores ocidentais: a moral dos senhores, que celebra a força, a liberdade e a criação de novos valores, e a moral dos escravos, que é caracterizada pelo ressentimento, pela submissão e pela glorificação da fraqueza. Ele critica especialmente o cristianismo como a expressão máxima da moral dos escravos, uma moral que, ao exaltar a humildade e renúncia, corrompem o potencial humano. Em contrapartida, Nietzsche defende o espírito dionisíaco que celebra a vida em toda a sua plenitude, incluindo seus aspectos trágicos e caóticos. O super-homem não se submete a ídolos ou dogmas, mas vive de maneira autêntica, criativa e livre, sendo um símbolo do renascimento humano em uma era pós-moral. O método de Nietzsche em O Crepúsculo dos Ídolos reflete sua filosofia como um todo. Ele utiliza uma linguagem aforística, sarcástica e contundente para desafiar as ideias estabelecidas, não apenas para destruí-las, mas também para provocar seus leitores a pensar por si mesmos. Sua abordagem com o martelo não visa apenas destruir, mas também testar a solidez das ideias e, assim, abrir espaço para novos valores e perspectivas. Ao concluir sua obra, Nietzsche não oferece respostas definitivas ou soluções fechadas. Sua filosofia é um convite à liberdade criativa e à responsabilidade individual. Ele rejeita o conformismo e desafia seus leitores a superar o medo da incerteza e do caos, aceitando a vida em toda a sua imperfeição e diversidade. Para Nietzsche, a destruição dos ídolos não é o fim, mas o início de uma nova era em que o ser humano pode, finalmente, se libertar das amarras do passado e afirmar plenamente sua existência. Dessa forma, O Crepúsculo dos Ídolos se encerra com um manifesto de renovação filosófica e cultural. Nietzsche nos deixa com uma visão profundamente crítica, mas também esperançosa, de que o ser humano é capaz de superar as limitações impostas pelos valores tradicionais e criar um futuro mais vital e autêntico. A obra é um chamado para que cada indivíduo assuma o controle de sua vida e de seus valores, rejeitando ídolos desgastados e abraçando a liberdade de filosofar e viver com coragem e intensidade. Além de criticar os valores tradicionais, Nietzsche também aponta para um ideal alternativo. Esse conceito representa um ser humano que transcende os valores herdados e cria sua própria moral, baseada na afirmação da vida e na expressão plena de sua vontade de poder. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso resumo aqui sobre esse baita livro, O Crepúsculo dos Ídolos, de Friedrich Nietzsche. E se você gostou, peço gentilmente que deixe o seu like, compartilhe com pessoas que você acha que gostariam desse tipo de conteúdo e, o mais importante, se inscreva aqui no canal para ficar sempre antenados com as novidades que eu posto por aqui. Tá bom? Deixo a você o meu muitíssimo obrigado por ter acompanhado o vídeo e espero ter feito uma boa elucidação, um bom resumo aí para você que me acompanhou carinhosamente, tá bom? Sendo assim, a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal Sabe Aquele Livro, tá certo? Então, até mais, pessoal. Tchau!